Já o fluxograma, que é uma outra forma de representação, é uma representação gráfica utilizada na lógica de programação para visualizar de forma clara e organizada o fluxo de um algoritmo ou processo. Tá? Nós vamos poder visualizar de forma clara o fluxo do algoritmo ou do processo. É uma ferramenta essencial para planejar, analisar e comunicar a lógica de algum programa de computador ou qualquer sequência de passos ou etapas. Os fluxogramas são compostos por símbolos padronizados que representam diferentes tipos de ações. Ou seja, cada um dos elementos gráficos, dos símbolos gráficos, tem um significado específico e tem uma ação específica, tá? Ações essas que podem ser de decisão, entrada ou saída de dados e ainda estruturas lógicas. Esses símbolos são conectados por setas para indicar a ordem das operações, formando assim um fluxo contínuo, ou seja, ele é um fluxo contínuo, porque conforme a solução vai passando, né? Existe um fluxo que começa de algum lugar e termina num outro lugar. Temos aqui alguns exemplos dos símbolos mais usados a nível da representação dos fluxogramas. Temos o símbolo de início ou fim, que é esse símbolo aqui, não é? Temos o de decisão, que é esse símbolo aqui. Temos o de processo, esse símbolo aqui de processo pré-definido, que é esse símbolo aqui, operação manual, que é esse símbolo aqui, o conector, que o símbolo é esse aqui, temos um documento, que o símbolo é esse, e temos o fluxo de linha, tá? Cujo símbolo é esse que nós temos aqui, que é o símbolo que indica por onde é que o fluxo vai passar. E usando esses símbolos, podemos representar graficamente os algoritmos. Por exemplo, nós podemos representar o algoritmo para mostrar o resultado da divisão de dois números. Nós temos a marcação do início e fim, nesse caso é o símbolo que se apresenta contexto início. Depois temos uma seta de fluxo, onde mostra o recebimento dos dois números, nesse caso do N1 o N2. Logo depois temos uma seta de fluxo que indica eh, uma, uma condição, não é? Aí onde temos o N2 igual a zero. Essa comparação pode ter dois valores lógicos. Uma pode ser verdadeira, a outra pode ser falsa. Caso o número seja realmente igual a 2, vai ser impossível dividir. Por quê? Porque não há divisão de número, não há divisão com o denominador zero. Então, a resposta vai ser para impossível dividir e vai dar para o fim do algoritmo. Caso seja possível dividir, por exemplo, fosse um número diferente de zero, não é? Um número diferente de zero, ou seja, caso essa afirmação for negativa, então é feita a divisão. A divisão do número um e do número 2 vai ser atribuída a D e aqui nós vamos apresentar o valor de D, ou seja, o valor da divisão dos dois números. Então, a partir dos fluxogramas, nós conseguimos ver como é que os dados vão passar. Ou seja, o algoritmo começa aqui, depois é feito esse processo, depois desse processo é feita essa comparação, depois da comparação nós temos duas possíveis respostas. Caso essa comparação for verdadeira, vem por esse lado. Caso a comparação for falsa, vem por esse lado. E nós sabemos que terminou quando chegamos aqui no fim. Então, usando os fluxogramas, não é? É assim que nós conseguimos visualizar a resolução dos algoritmos. Como o exemplo passado ficou compreendido, nós vamos então para mais um exemplo, a fim de praticarmos um bocadinho o entendimento que tivemos sobre o fluxograma. Desta feita, nós vamos resolver um algoritmo que nos pede para fazer um algoritmo para mostrar a média de duas notas de um aluno e a sua situação. Situação essa que pode ser de aprovado ou de reprovado. Como é que seria essa solução? Para esse exercício, uma das soluções seria essa que está graficamente representada na tua tela. Nós teríamos um início, depois uma seta de fluxo
a fazer uma indicação onde nós pedimos a solicitação dos dois números, que é do numerador e do denominador. Se o número 2 for igual a zero, nós teremos como fluxo o lado esquerdo, porque é impossível dividir números cujo denominador é igual a zero. Já se o número 2 for diferente de zero, nós poderemos operar fazendo a operação matemática, onde nós dividiremos o número um pelo número 2, ou seja, o numerador pelo denominador. E fruto dessa divisão, nós teríamos ainda uma comparação para saber se o valor da divisão, nesse caso o m, se é maior ou igual a 10. Se o m for maior ou igual a 10, o resultado dessa operação lógica será usado pelo fluxo à direita. Nesse caso, vai emitir a mensagem de aprovado. Se o resultado dessa operação for, for menor que 10, se for menor que 10, o resultado dessa operação vai ser, eh, vai ser trafegado no fluxo à esquerda, onde vai emitir a mensagem de reprovado. E para os dois casos, nesse caso, para os três casos, vai para o fim. Seja quando ele for impossível de dividir, seja quando ele for reprovado, ou seja quando ele for aprovado. Portanto, é desta forma que os algoritmos podem ser representados por via de fluxogramas. Nós, a princípio, não vamos muito a fundo em relação a fluxogramas, porque a nossa intenção é a próxima forma de representação. O fluxograma é uma forma de representação super importante, super necessária, tá? Mas a nível daquilo que é a aprendizagem de linguagens de programação, os fluxogramas não têm sido uma prioridade naquilo que é em relação ao aprendizado. Nós demos apenas de forma simbólica para você poder ver que existe, tá? Mas, sem mais delongas, vamos para o nosso pão de cada dia, não é? Que vai ser o pseudocódigo ou o português estruturado. O português estruturado ou pseudocódigo consiste em analisar o enunciado do problema, tá? E escrever por meio de regras predefinidas os passos a serem seguidos para a resolução do problema. Ou seja, nós, por via de algumas regras que são já predefinidas do próprio pseudocódigo ou pelo próprio português estruturado, nós iremos resolver o nosso problema. Por, por norma, essas regras são reconhecidas internacionalmente. E quando a gente for resolver o nosso problema, a partir dessa estrutura que já existe, nós vamos dar abertura para qualquer pessoa do mundo, não é, ou que utilize a nossa linguagem, consiga entender passo a passo como aquilo foi resolvido, tá? Essa é a grande importância do português estruturado ou do pseudocódigo. Nós temos aí apresentado um exemplo muito, 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 muito simples e nós, como iremos explorar muito melhor esse tipo de representação dos algoritmos, então não fique preocupado se você não entender alguma coisa nesse momento, é normal e nós iremos explorar com maior exaustão esses aspectos. No entanto, desejo a você boa continuação e aguardo você na próxima aula. Não esqueça de clicar aí no like, tá bom? Porque nós estamos a preparar esse conteúdo com muito carinho e com muita atenção. Não esqueça de subscrever no canal e partilha esse conteúdo com quem precise, porque a nossa intenção é deixar claro aquilo que não está claro e ajudar a quem precise. Desejo boa continuação e até já.